Ok. Colegas. Iniciada, presidente. Ok, Fabiana. Nós tivemos um problema na conexão com a internet, todo mundo ficou instável, né, a internet de todo mundo. Então, nós interrompemos a gravação, estamos retomando agora a gravação da reunião. No último item julgado pela turma foi o item 547, em relação ao qual havia pedido sustentação oral. Agora nós vamos fazer o julgamento do item 551 da pauta, do contribuinte Pedro Scopel. Pedro Scopel, item 551 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. Eu vou pedir a Fabiana, então, a nossa assessora, que peça ao patrono que vai fazer sustentação oral, em relação a esse item, tem pedido sustentação oral. O patrono é o doutor Leonardo. Eu vou pedir, então, a Fabiana que chame o doutor Leonardo à nossa sala. Fabiana, pode chamar, então, o patrono à nossa sala. Ok, presidente, irei convocá-lo. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Fabiana. Fabiana, ele sabe que o endereço da sala mudou, né? Sim, presidente. Ele está tentando entrar. Ok. Boa tarde. Boa tarde, doutor Leonardo. Seja bem-vindo à nossa sala virtual, nossa sessão de julgamento. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 551 da pauta, do contribuinte Pedro Scopel, item 551 do contribuinte Pedro Scopel. Esse item da pauta é de relatoria do conselheiro Márcio. Eu vou pedir ao conselheiro Márcio, então, que faça a leitura do relatório, um resumo do relatório, pelo menos, e, na sequência, ele passa a palavra para a sustentação oral, e, após a sustentação oral, o relator faz a leitura do voto. Márcio, então, pode fazer a leitura do relatório. Se for possível fazer um resumo, por favor, pode começar. Tudo bem, trata-se de lançamento referente aos anos calendários 2005 e 2006, que caracterizou a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
Esses depósitos vão girar em torno, basicamente, dos lucros e dividendos recebidos da Agência Marítima Universal, nos valores de 2,2 milhões e 7,7 milhões, conforme apresentados em declaração retificadora pelo contribuinte durante o procedimento da fiscalização. Também a empresa apresentou essa mesma declaração retificadora durante o procedimento de fiscalização. Ele apresenta recibos correspondentes à soma dos créditos efetuados em suas contas bancárias e planilhas, notas fiscais de serviço e cheques nominais da empresa mencionada. Pela análise do livro diário mantido pela empresa, a autoridade lançadora constatou a não escrituração de distribuição de lucros e dividendos e qualquer valor, assim, seria tributável conformidade com a legislação vigente. Verificou também a imutabilidade da conta lucros acumulados no balancete de encerramento, sem que houvesse lançamento adepto, e a inexistência de lançamentos contábeis referentes aos recibos de distribuição de lucros exibidos na fiscalização. Só estavam escriturados valores correspondentes a essas notas, 282, 306, 323, 375, 411. Ressalta ter excluído todos os valores oferecidos à tributação e obediência à IN 261 de 2009, ratifica que o contribuinte não apresenta documentação que respaldasse a argumentação de que parte dos créditos correspondia a dividendos recebidos desta empresa, apontou duas infrações no final, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários e também de rendimentos de pessoa jurídica. Na impugnação, após contextualização, o impugnante defende ser inconstitucional e ilegal a quebra de seu sigilo bancário e não motivação a contento e contemporânea efetivação. No mérito, afirma que tomou conhecimento do termo de início apenas em 5 de junho e a retificação das declarações da pessoa física e jurídica teriam acontecido em 24 de abril, não tendo sido cientificado de qualquer representação fiscal contra si lavrada em 4 de março. Defende pela impossibilidade de desconsideração dos depósitos bancários como distribuição de lucros ou dividendos, por falta de escrituração, pelo princípio da prevalência da substância sobre a forma e da verdade material. Critica também a ausência de indicação de origem de alguns depósitos e requer diligência fiscal para elucidar se as quantias recebidas pela Agência Marítima Universal foram ou não tributadas pela sociedade a fim de evitar bis in idem. No acordo de impugnação, a autoridade julgadora transcreve normas legais e normativas para defender que não houve quebra de sigilo bancário, mas apenas translado do sigilo ao sigilo fiscal. Rechaça a expedição do RMF de forma imotivada, pois o relatório é documento interno da repartição e não deve obrigatoriamente constar no procedimento fiscal. Rejeita o pedido de diligência. Essas questões de mérito vão entrar melhor no voto. Esclarece que o contribuinte estava espontâneo para apresentar as declarações até 5 de junho e que estas não foram desconsideradas, o que não impede a fiscalização de analisar as informações nela constantes, a fim de verificar se foram ratificadas por documentação idônea. A respeito das infrações, menciona a não apresentação de documentação idônea individualizada dos depósitos ocorridos em sua conta corrente, a fim de descaracterizar a infração de depósitos bancários de origem não comprovada, e a capacidade de a documentação apresentada na fiscalização será apta a caracterizar como lucros e dividendos os numerários recebidos da Agência Marítima Universal. Julga improcedente essa impugnação. No recurso voluntário, o contribuinte deduz, já reitera as razões deduzidas na impugnação, critica o acordo condutor por não haver justificado qual seria a indispensabilidade da quebra de sigilo, nem o ter convencido de que houve transferência de responsabilidade sobre o sigilo fiscal, reforça que trouxe provas idôneas na fiscalização, aí ele fala em extratos bancários, retificação das DPJs e recibos, aduz que com base na súmula 436 do STJ, as DPJs têm valor probante. Esse é o relatório, sem contrarrazões, presidente, é o relatório. Ok, Márcio. Doutor Leonardo, então, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Pode começar. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, na pessoa do presidente. Eu verifiquei um pouco de instabilidade, eu queria saber se todos me ouvem bem. Sim, eu vi as câmeras piscando um pouquinho. Vocês estão aí, acho que o período de chuva, né? Eu estou ouvindo bem, pode acho que está então, tudo bom. Tá bom. Tá certo, vou prosseguir. Esse é um auto de infração no imposto de renda, como consta no relatório, de principal R$1.389.000 e multa de R$1.042.000, valores históricos. Imposto de renda pessoa física. A fiscalização ela foi iniciada por uma representação fiscal elaborada pela alfândega do Porto de Vitória por suposta existência de um patrimônio descoberto que teria sido constatado nas declarações de imposto de renda dos anos de 2005 e 2006.
As alegações é que existem omissão de depósitos bancários de origem não comprovada e a omissão de rendimentos recebidos de PJ, né, da pessoa jurídica, também sem origem, que seria sem origem. Na preliminar, nós alegamos a quebra de sigilo, mas não pela questão constitucional apenas, mas sim e mais pela falta de motivação da decisão. Né, a gente tem visto algumas decisões do STJ controlando as quebras de sigilo a partir da falta de fundamentação. No caso, o auditor fiscal ele não esclareceu qual seria a indispensabilidade da quebra de sigilo, principalmente porque o contribuinte colaborou a todo momento com o procedimento. O que houve, na verdade, foi uma quebra de sigilo para depois justificar a razão da quebra numa inversão do procedimento. Né? Como eu falei, não reside só na questão constitucional, mas sim na questão legal, uma vez que é a lei que abriga as regras de fundamentação das decisões administrativas. No mérito, para analisar bem a omissão em relação aos depósitos e aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, é preciso ter em mente uma cronologia do caso, né, que dia 4 de março de 2008, ela foi lavrado o termo de início da ação fiscal, dia 4 de março de 2008, repito, sendo que no dia 24 de abril de 2008, houve a retificação da declaração de imposto de renda, e espelhando essa retificação, também a retificação do imposto de renda da pessoa jurídica, também no dia 24 de abril de 2008. E o contribuinte ele só recebeu a intimação desse termo no dia 5 de junho de 2008, alguns meses depois da retificação. Colocando de novo, 24 de abril a retificação, dia 5 de junho a ciência inequívoca da existência da ação fiscal. Ou seja, nas retificadoras existe a espontaneidade do contribuinte. Então, ele tomou todas as providências para regularizar sua situação fiscal antes mesmo de qualquer tipo de intimação. Mesmo assim, o fisco ele desconsiderou a distribuição de lucros e dividendos vindos da pessoa jurídica Agência Marítima Universal e desconsiderou também as informações constantes nas retificadoras. O fisco utiliza como fundamento que não teriam sido encontrados lançamentos que respaldassem essas retificações nos livros da Agência Marítima Universal, e também diz que não existem, como está no relatório, que não existem lançamentos a débito no lucro apurado. Ocorre que essas irregularidades na contabilidade da pessoa jurídica deveriam levar em consequências à pessoa jurídica. De repente, alguma multa em relação às obrigações acessórias, ou até apurar algum tributo, creio que não há, mas não impactar a pessoa física, ou desconstituir a natureza mesmo desses valores recebidos. Afinal, a gente tem que buscar a essência desse valor que foi pago ao recorrente aqui, privilegiando, né, o princípio contábil da sobreposição do conteúdo sobre a forma, bem como o princípio jurídico também da verdade material. A existência de lucros ela é tranquila, o fisco não nega que existem lucros e que esses valores têm natureza de pagamento de dividendos mesmo, né? Tanto que eles têm eles não têm uma periodicidade, eles não têm valores constantes que poderia caracterizar a prolabore, não configuram reembolso, não configuram pagamento de serviço, ou seja, são realmente dividendos. Na decisão da delegacia de julgamento, a delegacia fala que faltam provas, mas as provas estão todas aí no processo administrativo. Existem extratos bancários a partir da folha 234, as retificações estão todas no processo, os recibos também. Inclusive, para alguns valores que foram pagos, a decisão da delegacia fala que realmente eles foram tributados na pessoa jurídica, e que poderia até ocorrer um bis in idem, que para mim me pareceu curioso. O acórdão também admite que considerou as retificadoras enfim, que elas seriam válidas, que elas seriam legais, mas não seriam válidas porque não estavam paradas em documentação hábil e idônea, mas as próprias declarações devem ser consideradas provas, além das provas que estão nos autos, porque elas serviriam também para a constituição do crédito tributário, né? A súmula 436 do STJ diz isso. Então, se é prova para o fisco, deve ser prova para o contribuinte também.
Então, para privilegiar essas declarações, a gente pede a anulação do lançamento. Ok, doutor. Essa foi a sustentação oral. Eu vou passar, então, a palavra agora ao relator para que faça a leitura do voto. Pode fazer a leitura, então, Márcio. Eu vou fazer a leitura do voto, recordando antes, a princípio, que o recorrente ele não rebateu a negativa da diligência postulada no item 2.4 na impugnação, e que a autoridade julgadora de primeira instância ratificou que a autoridade lançadora admitiu as declarações certificadoras apresentadas entre a representação fiscal e o termo de início da ação fiscal. Em relação ao tema da quebra de sigilo bancário, preliminar de nulidade, eu vou me valer do permissivo que está disposto no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, vou acostar as razões de decidir da autoridade julgadora as minhas, as quais opto por não fazer a leitura, até porque o patrono também já deve conhecer os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância. Farei também apenas os meus acréscimos ao término dessa. Então, eu menciono que, por ocasião do recurso extraordinário 601.314, não há quebra de sigilo bancário quando a Receita tem acesso à movimentação financeira do fiscalizado, pois há, na verdade, transferência de responsabilidade, pois as informações continuam sob sigilo fiscal. Uma matéria pacificada aqui, que decide, por fim, que o artigo 6º da Lei Complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário. Em relação ao ponto da indispensabilidade, de que trata o parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto 3.724, a autoridade lançadora o realizou no bojo da representação fiscal, ao apurar, na comparação entre origens e aplicações de recursos obtidos das bases de dados, variação patrimonial descoberta, causa legítima para considerá-lo indispensável, considerar indispensável o exame das informações financeiras no teor do artigo 3º, inciso 5º do Decreto 3.724, que fala que os exames referidos serão considerados indispensáveis nessas hipóteses, realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível. Ademais, não se pode ignorar que o contribuinte declinou das informações financeiras da autoridade lançadora em resposta ao TIAF, número 241, tendo apresentado a relação dos bancos que movimentam recursos financeiros e os extratos bancários, não havendo na expedição de RMFs qualquer quebra de sigilo, ainda mais em face da decisão da STF mencionada. Portanto, não está configurada, mácula na requisição de movimentação financeira junto às instituições financeiras, com supedâneo no artigo 6º da Lei Complementar 105, devendo ser rejeitada essa alegação preliminar. Só um minutinho. Vamos retornar ao mérito. O recorrente acredita haver trazido provas idôneas para a comprovação da natureza dos rendimentos recebidos da Agência Marítima Universal, quais sejam extratos bancários, recibos e DIPJs retificadas que teriam valor probante a bem do enunciado de súmula 436. Acredita na esteira da exposição que a ausência da escrituração de livros contábeis não basta para afirmar que os rendimentos seriam tributáveis. Novamente, eu faço-me valer do permissivo do artigo 57, parágrafo 3º, mas agora eu não vou declinar da leitura, vou fazer a leitura dos trechos que eu entendo mais pertinentes. Então, examinando o trabalho realizado pela autoridade fiscal, aqui é a autoridade julgadora falando, patrono, e eu estou apenas, então, utilizando essas razões de decidir, agregando as minhas. Também farei remissões. Constata-se que os depósitos bancários cuja origem foi possível identificar foram considerados como emissão de rendimentos recebidos de PJ. Entretanto, os depósitos sem origem comprovada foram tributados como emissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O sujeito passivo não traz, junto com a impugnação, documentos novos e, portanto, a análise será efetuada com base nos documentos constantes do processo obtidos no curso do procedimento de fiscalização. Um pouco mais à frente. Em relação à omissão de rendimentos recebidos da SEMES Mecânica Industrial e de Lara Central de Tratamento, o contribuinte não trouxe qualquer documento e também nada menciona na impugnação das omissões apuradas referentes a essas duas PJs, sendo, portanto, mantido o lançamento. Ponto central da questão, a omissão da Agência Marítima Universal. O contribuinte, de novo, reitero, a prova de efetiva entrega dos lucros por essa empresa ao sócio administrador está retratada nos extratos bancários fornecidos a essa douta fiscalização. Mais à frente, analisando os livros diários, balancete de encerramento, DRE, balanço patrimonial, referentes ao ano calendário 2005, constata-se que a Agência Marítima Universal teve lucro de 4,5 milhões aproximadamente,
lucro este transferido para a conta lucros acumulados, no qual se verifica que não houve qualquer movimentação a débito, indicando que nenhum valor de lucro foi distribuído. Situação idêntica ocorre quando se analisa os documentos referentes ao ano calendário 2006. Novamente, livro diário, balancete, balanço patrimonial e DRE, em que se verifica que a Agência Marítima teve lucro de 5.200.000 aproximadamente, transferido para a mesma conta de lucros acumulados sem qualquer movimentação no período. O sujeito passivo argumenta que a ausência de escrituração não tem um condão de impedir o gozo de isenção de imposto de renda, desde que por outros meios seja possível comprovar que os pagamentos referem-se à distribuição de lucros. Entretanto, nenhum documento ou outro meio de prova é trazido aos autos, além dos já mencionados, para validar suas afirmações de que os valores recebidos provêm de lucros distribuídos. Pela documentação analisada, a Agência Marítima teve 4,5 milhões de lucro em 2005, 5,2 milhões em 2006. Entretanto, esses lucros não foram distribuídos, não podendo o contribuinte informar em sua DAA um recebimento de lucros e dividendos que não se ampara na documentação apresentada. O impugnante alega também que é impossível sustentar que tais pagamentos se constituíram de outra rubrica que não distribuição de lucros ou dividendos, já que se não se configuram prolabore, reembolso, pagamento de serviço, retribuição em razão de compra de aluguel, de compra ou aluguel de bens, e que a Receita não apontou a natureza jurídica dos pagamentos, caso não sejam considerados dividendos. Conforme a legislação transcrita, o artigo 43 do CTN, a incidência do imposto de renda e também do CTN, a incidência de imposto de renda independe da denominação da receita ou do rendimento. E houve, no caso específico, a disponibilização de recursos ao sujeito passivo, recursos que o impugnante não logrou êxito em demonstrar por meio de documentação hábil e idônea que se trata de lucros ou dividendos. O contribuinte argumenta que no relatório fiscal consta o recebimento pela Agência Marítima Universal de verbos oriundos de serviços prestados, sem deixar claro se tais quantias foram levadas à tributação pela PJ ou pelo fiscalizado. Analisando os documentos contábeis, confirma-se que os valores recebidos pela prestação de serviços referentes às notas fiscais que já foram mencionadas no relatório foram contabilizados, respectivamente, em suas datas de emissão na conta serviços prestados, eu acho que é filial, FIO 01, levados para o balancete de encerramento como subconta da conta serviços prestados. O lançamento contábil foi a débito de caixa e crédito de serviços prestados, não consta a escrituração de distribuição de lucros. A transferência de recursos diretamente para a conta do contribuinte não impede que ele seja tributado quando o recebimento, caso não se demonstre a que título foi efetuada a transferência, pois a hipótese de incidência do imposto de renda é distinta para PJ e PF. Conclui-se que os valores a título de serviços prestados foram tributados na PJ e, no caso dele, PF deveria ter trazido provas de que os rendimentos recebidos já haviam sido tributados em sua DAA, ou que esses rendimentos eram isentos e não tributados, o que não logrou êxito em fazer. Se há confusão entre patrimônio de sócio e PJ, pode haver tributação em duplicidades, se o impugnante, por meio de documentos, não consegue provar o que alega. Por último, quanto à alegação de que a distribuição de lucros ou dividendos por PJ sujeito à tributação com base no lucro arbitrado, que não possui documentação idônea, não é tributada. Cabe informar, isso é uma alegação eventual trazida na impugnação, cabe informar que a tributação com base no lucro arbitrado somente ocorre em situações excepcionais definidas em lei, mas não impede que seja verificado da mesma forma que aconteceu no procedimento fiscal que deu origem ao processo para análise, se as informações prestadas em DPF e de PJ estão fundamentadas em documentação hábil idônea. Portanto, em virtude dos documentos apresentados não demonstraram o pagamento de lucros ou dividendos pela Agência Marítima Universal e nada ter sido mencionado sobre a emissão de rendimentos da pessoa jurídica CMZ e Lara Central de Tratamentos, mantém-se a infração apurada. Agora eu vou passar a leitura do meu... Sim, ainda tem outro ponto, né? Aqui mais abaixo, desculpa. Em parte de depósito bancário de origem não comprovada também. O contribuinte foi intimado, consciência. Será que eu estou... sim, tá. O contribuinte foi intimado por meio do termo de intimação fiscal 199, consciência 23 de julho, a comprovar de forma individualizada que título foram recebidos os créditos discriminados. Após análise dos documentos obtidos, foi emitido o termo de intimação fiscal, com data de ciência tal, bora descer aqui mais para a página 16, na página 15, 16. Os documentos apresentados, aqueles que identificam as pessoas jurídicas da Agência Marítima, CMZ e Lara Central, já foram analisados na infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de PJ. Cabe esclarecer que os rendimentos tributáveis no valor de R$ 120.171.000 e formados nas DAA
foram excluídos quando da apuração da infração de omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada. Mediante o termo de estimação, foi o contribuinte novamente intimado a comprovar a origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias, no Banestes e HSBC, não atendido pelo sujeito passivo, conforme discorre o auditor fiscal no termo de constatação fiscal e encerramento da ação fiscal. Por último, a alegação do recebimento de valores de pessoas jurídicas, das quais o contribuinte não é sócio. Entretanto, também nada trouxe para comprovar essa alegação. Então, aí foram discriminados, né, foram deduzidas as razões da impugnação, as razões do acordo de impugnação da autoridade julgadora quanto à omissão de rendimentos de PJ, que caracterizou, portanto, os repasses da agência marítima como rendimento tributário e também os depósitos bancários de origem não comprovada. Isso aqui eu vou acrescentar, que é o meu acréscimo. É meu acréscimo no julgamento. A título complementar, o recorrente defende ter apresentado provas idôneas para comprovar a natureza dos rendimentos. Dentre eles, ele apresenta cerca de pouco mais de 20 recibos de distribuição de lucros, acho que 24. Todos os recibos são assim apresentados. Eu trouxe aqui um excerto. Recebida a empresa Agência Marítima Universal, a importância supra de tanto referente à distribuição de lucros no mês de dezembro. Diante do cenário fático apresentado, em que o recorrente é sócio da empresa que alegadamente distribuiu lucros e dividendos, espera-se prova de mais robusto valor probatório do que recibos assinados por quem deste se beneficiaria, não se mostrando prova apta a adotar a natureza dos numerários recebidos como lucros e dividendos distribuídos. Atenção ao livre convencimento desse conselheiro nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235. Também lembrando que documentos particulares, eles não têm oponibilidade a terceiros, nesse caso ao Fisco Federal, como dispõe os códigos de processo civil. Com relação às DPJs, essas declarações, diversamente do defendido no recurso voluntário, não constituem confissão de dívida, nem são instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito tributário, nele informado nos termos da súmula CARF 92, daí porque não se subsomem ao enunciado da súmula STJ 436. Veja, o enunciado da 436 fala que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do fisco. Já a súmula CARF número 92 fala que a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado. Aí porque não se amolda, portanto, a hipótese da súmula STJ. Por possuir natureza informativa, mas não constitutiva de crédito tributário, as informações apresentadas nas DPJs certificadoras deveriam estar acompanhadas de documentos aptos a avalizar as informações de distribuição de lucros e dividendos nela contidas. No entanto, os livros contábeis da empresa fazem prova em desfavor do contribuinte, como já demonstrado no acórdão recorrido. E não é a mera ausência de escrituração a prova bastante de descaracterizar a natureza dos rendimentos. É que o contribuinte, intimado a comprovar se tratarem de lucros e dividendos, não apresentou provas aptas, nem na impugnação, nem no recurso voluntário, mantendo-se inerte quando deveria ter deduzido a documentação que pretendia fazer prova do arguído. Com relação aos extratos bancários, esses se prestam somente a identificar a transferência de valores da empresa ao recorrente, mas não a qual natureza, não a qual título, não havendo nenhum reparo nesse ponto a ser realizado na autuação. Com relação a essa questão da súmula CARF número 61, o contribuinte não deduziu nas suas razões, mas eu percebi que no ano calendário de 2006, houve depósitos bancários de origem não comprovada, iguais ou inferiores a 12 mil, e cujo valor não totalizou 80 mil reais, e, portanto, deveriam ser excluídos da base de cálculo da infração caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. E aí sim eu enumerei quais são esses depósitos, apenas no ano de 2006, no ano de 2005 isso não ocorreu. Esses termos, presidente, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento operado no ano calendário de 2006, o montante nos termos da súmula CARF, número 61. É assim que eu voto. Ok, Márcio. Colegas, o conselheiro relator está dando provimento parcial, mas isso é de ofício? Como é que fica? Então, presidente, nesse caso eu vou me amoldar ao que a inteligência que eu já aprendi aqui nessa turma, eu vou dar parcial provimento, ainda que o reconhecimento, a aplicação da súmula seja de ofício. Mas é parcial provimento porque está dentro das razões deduzidas pelo contribuinte em redução do crédito tributário apurado, ou cancelamento. Colegas, o conselheiro relator
está dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento um montante de R$ 61.774,28, com base na súmula CARF 61. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Vamos lá, então. Luiz, como... Só entender. É de ofício, né, que ele está dando? Aquela situação de ofício. Aplicando a súmula de ofício, sim. Isso, mas, de novo, controle de legalidade, né, aquele caso. É um controle de legalidade do lançamento tributário. Tranquilo. Luiz, como você vota? Negar provimento ao recurso. Vai divergir do relator e negar provimento. Gregório... Não vai aplicar a súmula, não, eu só quero deixar claro, porque quando nega provimento não aplica a súmula, é isso, Luiz? 61? Gregório, como você vota? Acompanho o relator. Francisco, como você vota? Acompanho a divergência. Renata? Acompanho o relator. Uma questão de ordem, presidente, desculpa. Luiz, a súmula 61, ela é vinculante, como a gente tinha comentado naquela última sessão, lembra? Certo. Mas eu estou revendo meu funcionamento por conta de um evento que depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Mas eu estou revendo o meu entendimento. Até porque eu acho também que você fez essa soma aí que você fez, ela está dentro de todo o ano calendário, né? Então, teria que seriam menores que 12 mil. Eu acho que a interpretação que você fez do enunciado não está correta. Só isso. Mas eu não preciso perder muito tempo explicando aqui. Eu só entendo que a interpretação que foi feita lá ainda também tem isso. A interpretação não está muito legal. E eu entendo também que eu vou repensar melhor essa aplicação dos enunciados de súmula de forma automática, assim, de ofício. Tá. Renata acompanha o relator. Isso, Renata. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator. Ana, como você vota? Relator. Eu vou divergir, acompanhar a divergência. Pego o provimento ao recurso. Então, vai ficar assim o resultado. Tá. Colegas, item 151 da pauta do contribuinte Pedro Scopel. Vai ficar assim o resultado. Não tenho certeza. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento, operado no ano calendário de 2006, o montante de R$ 61.784,28, nos termos da súmula CARF número 61, vencidos os conselheiros Luiz, Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, doutor Leonardo Miranda. Ok, doutor? Bem, Pois não. Se o Márcio concordar, não sei, enfim. Quando você coloca aí provimento parcial para excluir, aí eu acrescentaria a informação para excluir de ofício, né? Porque vocês não acompanharam. Posso fazer isso sim, concordo. Acordo. Concorda? Pode ser? Então, provimento parcial para excluir de ofício, né? Para excluir. Deu da base de cálculo do lançamento, para excluir da base de cálculo do lançamento, operado no ano calendário 2006, de ofício, o montante de... Tá, pode ser assim? Em dar provimento parcial, recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento, operado
no ano calendário 2006, de ofício, o montante de 61 mil. Pode ser assim? O ideal é que ficasse depois de excluir, né? Para excluir de ofício. Bem, essa é a decisão. Talvez eu faça um ajuste só, mas vou colocar de ofício, tá? Eu talvez faça um ajuste só na posição do de ofício ali, mas essa é a decisão, tá? Excluir de ofício um montante de 61.784,28 centavos nos termos da súmula CARF 61. Por conta disso, está sendo dado provimento parcial. Ok? Então tá, doutor Leonardo, então essa é a decisão. Um bom final de tarde para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Agora é o intervalo, né? 3h40. Tá sem áudio, Dani, tá sem áudio. Eu falando aqui. Tá, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, mas daí a gente tem que dar uma agilizada depois, fazer as vistas de mesa, né? Dani, era interessante, eu ia sugerir, dar uma olhadinha o que dessas vistas de mesa tem que ser julgado mesmo ou que pode ser convertido em vista. Porque, por exemplo, esses dois... A gente passa nelas e já vai decidindo, assim. Eu acho que a gente tem que... Para priorizar aquelas que não podem sair em vista mesmo. Por exemplo, esses dois meus... Eu acho que a prioridade, Francisco, é aquele do março, que tem a decisão judicial. Não, esse aí, e o tapete também porque ele saiu em vista no mês passado, então ele está em vista de mesa, então esse não pode, e foi vista coletiva, então não pode mais ser convertido em vista, novamente. Bem, bora encerrar a gravação? Encerra a gravação. Tá, colegas, a gente vai fazer um intervalo agora, de 15 minutos, e daqui 15 minutos a gente retoma o nosso julgamento. Rafael, Francisco e Fabiana podem interromper a gravação.